Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta que Hashem, Deus, falou para o nosso patriarca Abraão: Lech lecha me'artzecha u'memoladetecha el haaretz asher areka. Vai para você, ou seja, para o seu próprio bem. Lá em Ur Kasdim, onde Abraão Avinu morava, Abraão, nosso primeiro patriarca, ele nasceu numa família idólatra. Ele fazia idolatria e o pai dele tinha uma loja de estátuas, e lá naquele meio ele encontrou Hashem. Ou seja, diz o Midrash, tem uma opinião que quando ele era pequeno ele já descobriu que tinha um Criador do mundo. Tem outra opinião que quando ele era maior, não vamos entrar nos detalhes, mas de acordo com todas as opiniões, isso aconteceu lá em Ur Kasdim, que era a antiga Mesopotâmia. Ou seja, o mundo começou no Oriente Médio e a continuação também foi lá. Abraão se casou com Sara, e na parashá anterior nós vimos uma coisa muito interessante, que é sobre Noach. Está escrito: Noach tzadik tamim haya bedorotav. O Noach, ele era um tzadik, ele era íntegro, era perfeito, era tzadik em todos os aspectos, não faltava nada para ele, mas isso era na geração dele. Mas se ele estivesse na geração de Abraão Avinu, ele não seria nada. E o que é interessante é que Noach e Abraão Avinu, eles viveram 52 anos na mesma geração. E de acordo com a opinião que Abraão encontrou seu Criador, descobriu Deus com 3 aninhos de idade. De acordo com a opinião que Abraão ele descobriu Hashem com 40 anos de idade, todo mundo concorda que naquela época já tinha acontecido o fato de Abraão ter sido jogado no Kivshana Esh, quando Abraão falou para o mundo inteiro que tem Deus no mundo. E naquela época o Nimrod era o imperador, ele se considerava Deus e ele obrigava todo mundo a rezar para a estátua dele, e ele jogou Abraão, fizeram um estádio de fogo e falaram para Abraão: ou você fala que não tem Deus, quer dizer que o Nimrod é o Deus, ou você vai morrer queimado vivo. E Abraão, ele ficou firme. Ele falou: não, tem Deus que criou o mundo, e Deus também interage com o mundo, não só criou, também interage. E Abraão foi jogado no Kivshana Esh, naquele estádio de fogo, e saiu de lá intacto. Aí já ficaram com medo de mexer com ele, né? Aí já saiu livre, leve e solto, já pôde ensinar as pessoas o que é Deus. E Hashem falou para Abraão: saia da sua terra. Ele se mudou para Haran com a família dele. Lech lecha me'artzecha u'memoladetecha u'mibeit avicha. Quer dizer, Hashem foi falando para ele por etapas: agora sai da sua família, da casa do seu pai. Quer dizer, só vai com a sua esposa, com o seu sobrinho, mas sai da casa da família do seu pai. E Abraão, em Haran, depois que ele saiu de Ur Kasdim e mudou para Haran, na Síria, lá ele já ensinou as pessoas Torá, e lá ele já tinha muitos seguidores. Hoje está na moda, né? Tem no YouTube, nós temos os nossos seguidores. Então a gente dá uma aula e temos nossos seguidores. Então Abraão, lá em Haran, na Síria, ele dava uma aula, e ele tinha os seguidores dele que foram com ele para onde ele foi depois. E tudo isso aconteceu na época em que Noach ainda estava vivo, quer dizer, até 52 anos de idade, Abraão ele já tinha
ele já tinha sido testado, já tinha sido jogado no Kivshan Eish, ele já tinha ensinado a Torá, já fez os alunos dele, os seguidores dele, e com tudo isso ele estava na mesma geração de Noé, do Noé, da Arca de Noé, e a Gemara diz que se o Noé tivesse na geração de Avraham Avinu, ele não seria considerado nada. Então, como dá para entender isso? E aqui explica o Rebbe de Lubavitch. Ele fala uma coisa muito simples. Abraão, ele estava na geração de Noé, mas se Noé estivesse na geração de Abraão, ele não seria considerado nada. E quando começa a geração de Abraão, aí tem quando toda aquela geração ela vira a geração de Abraão, ele vira estrelinha na geração dele. Quando ele abre um Eshel, o Eshel era uma tenda que ela era tão grande que de um lado era difícil de acessar ao outro, e Abraão ele abriu portas dos 4 lados dessa tenda para facilitar para as pessoas não precisarem dar toda a volta no quarteirão, e abriu essa tenda no meio do deserto, quer dizer, era um quarteirão que não tinha ruas, era um quarteirão no meio do deserto, e ele hospedava as pessoas, todo mundo estava viajando, estava com fome, com sede, de repente chegava numa tenda de Abraão, e lá ele tinha comida, bebida do bom e do melhor, e Abraão ensinava para eles Torá, ensinava para eles que Deus criou o mundo, e essa Torá, ela é analisada pelos nossos sábios, exatamente o que ele ensinava. Dizem nossos sábios que ele tinha 400 Masertot, 400 tratados de Avodah Zarah, de idolatria, quer dizer, 400 livros diferentes sobre assuntos de idolatria que ele próprio escreveu. Ou seja, ele analisou as idolatrias antigas, que elas incluíam muitos detalhes. Tinha os nomes da Tumá para você ativar, tinha os demônios que ativavam a estátua, e era uma ciência inteira, era tipo uma matéria abrangente. Hoje está fácil, porque hoje é só estátua sem nada, mas imagina se tivesse assim a parte software da estátua, para a estátua começar a pensar, a falar, o software da estátua. Então Abraão Avinu escreveu 400 livros, cada um deles é chamado de Masechet, é um tratado de Avodah Zarah sobre o assunto da idolatria, que falava sobre todos os detalhes dessas estátuas, incluindo o lado software delas, que eram os demônios que ativavam elas. Avraham Avinu, ele escreveu o Sefer Yetzirah, diz o Zohar, o livro da criação, um clássico da Kabbalah. E assim diz o Zohar que foi Avraham Avinu que escreveu. Tem quem diz que vem desde a época do Adão Arishon, do primeiro homem, mas o Zohar diz que foi obra-prima de Avraham. E esse Sefer Yetzirah é um livro de Kabbalah. Então a gente entende daqui que Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, ele ensinava as pessoas o que é Deus, mas de uma maneira profunda. Ensinava a Kabbalah para eles, ensinava para eles detalhes de como deixar a idolatria, sem que a idolatria causasse o mal para eles, que as idolatrias envolviam forças do mal assim reveladas. Então nosso patriarca, nessa época que ele tinha essa tenda no deserto, e ele virou estrelinha, ele virou notícias internacionais. O mundo inteiro sabia que, olha, Deus me livre, não tem como desativar uma idolatria, não tem como desativar a estátua, só Avraham Avinu consegue fazer isso. O mundo inteiro sabia que Avraham, ele ensinava Kabbalah, ele ensinava o que é Deus. Ele virou, naquela hora, aquilo virou a geração de Avraham. Quer dizer, naquela hora que ele fez aquele Eshel, diz o Zohar que inclusive ele plantou uma árvore que era
a retificação, o conserto do Etz Hadat, da árvore do bem e do mal. Na parasha anterior, o Noach ele planta um vinhedo e aí dá problema. O Samech Mem, lá o anjo da morte, faz umas coisas lá que o Noach fica bêbado e Deus me livre, a situação termina muito mal. E o Noach, então, ele tentou fazer o conserto da árvore do Etz Hadat, que de acordo com uma das opiniões é a uva. Outra opinião que era um trigo do tamanho de um coqueiro, e a outra opinião que era figueira. Mas as opiniões fortes são a uva e o trigo. E Abraão, ele plantou a árvore. Diz o Zohar, ele conseguiu fazer o conserto, a retificação do Etz Hadat, da árvore do conhecimento. Em outras palavras, aquela geração que Abraão, ele tinha o Eshel, ele tinha o centro de divulgação dele no meio do deserto, quer dizer, no lugar que não tinha nada, e ele lá com o maior centro de divulgação. A gente pode dizer que isso é divulgação do judaísmo, porque o que ele ensinou foi judaísmo, o que ele ensinou Kabbalah é livro judaico, e o Sefer Yetzirah é livro judaico, o Masechet Avodah Zarah é livro judaico. Então ele tinha o maior centro de divulgação de judaísmo do mundo. E ainda num lugar estratégico, que as pessoas iam para Sodoma, que era o centro comercial da época, voltavam de Sodoma e passavam na tenda de Abraão. Imagina o contraste entre a Sodoma e Gomorra e a tenda de Abraão. E isso fazia com que as pessoas se aproximassem do judaísmo, com que as pessoas começassem a rezar para Hashem. E essa categoria de 7 mitzvot de Bnei Noach, que Abraão ensinava para eles, é uma categoria do judaísmo. E a gente sabe que naquela época tinha o filho do Noach, se chamava Shem, e o bisneto dele se chamava Ever, e cada um tinha uma yeshiva. O Shem tinha uma yeshiva de 7 mitzvot de Bnei Noach, e o Ever tinha uma yeshiva de Kabbalah. E Jacob Avinu estudou nas duas. A história continua aí firme, mas Abraão era o principal. Então tinha, mesmo que tinha o Shem, existia naquela época, mas Abraão era o principal. E quando Abraão ainda não tinha isso, ainda não tinha esse centro de divulgação da cultura judaica tão grande, então era Abraão que estava na geração de Noach. Por isso que os dois estavam 52 anos compartilharam a mesma geração, mas naquela época não era o Noach que estava na geração do Abraão, era Abraão que estava na geração do Noach. E depois, na hora que Abraão ele cresce tanto, que ele faz aquele centro de divulgação de todos os assuntos judaicos, aí já é a geração de Abraão. Ele começa a divulgar que tem Deus no mundo. E o mundo inteiro sabe que, olha, ele virou ponto turístico. Ele virou assim ponto de referência. A mesma coisa se você digita hoje no Google Mashiach, aparece foto do Rebbe. Então Abraão Avinu na época se tornou ponto de referência. Inclusive me falaram uma coisa muito interessante. Estava no Congresso Rabínico Internacional, me falaram que na América tem aqueles programas de TV de você fala uma palavra, a pessoa tem que falar uma palavra relacionada, tipo o programa Silvio Santos, uma coisa assim, que uma das coisas assim que trouxeram uma pessoa que ele conseguia te falar não sei quantas mil palavras você falava para ele, na hora ele falava uma palavra relacionada. Aí uma das palavras que falaram para ele foi Mashiach, ele falou Rebbe de Lubavitch. Mas sim, é uma coisa automática, isso eu vi no Congresso. Então Abraão, na geração de Abraão, quer dizer, quando Abraão fez aquele Eshel, aí aquela se tornou a geração de Abraão. Aí se o Noach estivesse naquela geração, ele não seria nada.
Mas antes disso ainda era a geração do Noach. Antes disso, mesmo que o Noach já tinha falecido, Abraão ele ainda não tinha chegado a isso. Quando Abraão chegou a esse Eshel, aí já aquilo se tornou a geração de Abraão. Por quê? Porque a geração inteira sabia que Abraão existia. Ou seja, a geração inteira sabia dele. Era como Chabad internacional. O mundo inteiro sabe que tem o Rebbe de Lubavitch. Pergunta para qualquer pessoa, Rebbe de Lubavitch, todo mundo conhece. Então, Abraão, na geração dele, era isso. Mas voltando para o assunto do Lech Lecha. Quando Hashem fala para ele, você tem que sair da sua casa, da casa dos seus pais, então vai por etapas. Primeiro ele sai de Ur Kasdim, aí ele vai para Haran, mas aí ele vai com o pai e a mãe dele. Mesmo que ele vai com a esposa e com o sobrinho, depois em Haran ele já faz os seguidores. E ele vai saindo por etapas, até que ele sai da casa da família dele também. E Hashem diz para ele, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, aparentemente, aquilo seria já o ápice da coisa. Então, Abraão teria que chegar na terra prometida e ver que, olha, Baruch Hashem, que bom que chegamos à terra prometida. No lugar disso, na hora que Abraão chega na terra de Canaã, era a terra de Canaã. O Canaã era o povo amaldiçoado. Olha, até deu, na hora só de falar de Canaã, já deu zebra aí. Já deu problema no equipamento. Agora, vamos... Olha, a clipá é tão grande. Só de falar da coisa já deu problema que o motor do carro apagou, imagina. Então, o Noach teve um problema. Todo mundo, quando a gente explica para as crianças, a gente fala para as crianças, olha, o Noach ele bebeu muito vinho e ele tirou a roupa e os filhos viram ele sem roupa. Pela Torá, não tem nenhum problema, nem para judeu, nem para quem não é judeu, de o filho ver o pai sem roupa. Não é problema de alahá. Seria uma questão de respeito. Então o pai, se ele pede esse respeito para o filho tem que respeitar. Eu me lembro, a gente ia para o mikve de Kfar Chabad. O mikve é uma piscina de água de chuva que a gente mergulha lá para se purificar. Na sexta-feira antes do Shabbat, todo mundo ia para o mikve da cidade e tem que mergulhar sem roupa. Então, tinham pais que o pai ia primeiro e o filho ia depois, que eles não iam na mesma hora. O rabino-chefe de Kfar Chabad, ele ia com os filhos dele e todo mundo tirava roupa e mergulhava. Por quê? Para dar um exemplo, falar, olha gente, pela alahá, não tem problema, não começa a brigar em casa porque um tem que ir primeiro, o outro tem que ir depois. Se não dá tempo, se tem que ir todo mundo junto, vai todo mundo junto. Pela lei judaica não tem problema do pai e o filho nadarem sem roupa no mesmo mikve. Assim, mergulharem sem roupa no mesmo mikve, que um está vendo o outro. Mas, então, o que aconteceu lá com Noach? Se até para um judeu não tem problema de lei judaica, de alahá, do filho ver o pai sem roupa, então, quanto mais o Bnei Noach, que tem menos restrições, então qual seria o problema? Que a gente conta para as crianças, a gente fala, olha, o Noach ele bebeu muito vinho, e o Ham, que era um dos 3 filhos, viu ele sem roupa. Para as crianças é muito bonito, tá bom, a criança fala, uau, vou tomar cuidado, então, para não ver o meu pai sem roupa, tá bom. Aí depois, mesmo que a criança chegue e fale, olha, eu fui pro mikve com meu pai, não tem problema nenhum, quer dizer, ele ouviu a história, mas ele não liga muito a história à realidade. Ele entende que naquela época era assim, agora já não tem problema. Mas então, na verdade a história não era isso. O problema não foi que o Ham, ele viu o pai dele sem roupa. Então por que o Shem e o Yefet, na hora que eles foram ver o pai, eles foram de costas e pegaram uma roupa para cobrir ele? Isso é o respeito.
Mas a Alahá, a lei judaica, não tem problema. Mas em respeito a ele, eles fizeram isso. O que o Ram fez lá, Deus me livre, isso está já na Gemara explícito. O Ram, ele tinha um filho dele, o Canaan. Eles fizeram no Noach uma vasectomia. Eles falaram, o mundo vai ser dividido por 3. E cada um desses 3, ele vai ter os filhos dele. Então vamos dividir aí a Europa, a Ásia e a África. A gente divide em 3. Mas aí se vai ter mais filhos, vai ser meia África para um, meia África para outro, meia Europa para um, meia Europa para outro. Não vai dar. Então eles fizeram no Noach uma vasectomia. Deus me livre. Eles sabiam como fazer isso naquela época. Deviam fazer isso nos animais. E só que é proibido pela Alahá fazer isso no animal também. Aí como se faz? Não me pergunta. Eu não estudei veterinária, não estudei psiquiatria, não estudei veterinária. 2 coisas que eu me complico sempre. Não sei, não entendo como funciona a cabeça de certas pessoas e não entendo também como funcionam esses assuntos de animais. Então 2 coisas que não estudei psiquiatria, não estudei veterinária, não sei consertar relógios, cada um na sua área. Dizem que antes do Yom Kippur, a pessoa vai para o rabino e pergunta se ele pode jejuar por motivos de saúde. O rabino fala, olha, não estudei medicina, vai para o médico, traz o atestado médico. Se o médico não precisa ser atestado por escrito, quer dizer, vai para o médico, fala para ele o que você tem, pergunta para ele se você pode jejuar, porque o rabino não é médico. Aí depois a pessoa fala para o rabino, eu estive no médico, o médico falou que eu não posso jejuar, aí o rabino fala, então você não pode jejuar. Quer dizer, baseado na consulta médica. Então nesse caso também do Noach, como o Ram e o Canaan, eles fizeram a vasectomia dele, também não sei porque eu não entendo nem de uma coisa nem de outra, mas foi isso o que aconteceu lá. Isso que aconteceu. O Noach, na hora que ele passou o efeito da anestesia, na hora que ele já voltou a ser do vinho que ele tinha bebido e ele entendeu o que aconteceu, ele amaldiçoou o Canaan. E esse Canaan, que era o filho de Ram, ele é o Canaan que conquistaram na época de Abraão a Terra Santa, a Terra Prometida, que ela ainda não era Terra Santa. O que ela era? Ela era a Terra de Canaan, a Terra amaldiçoada, ou seja, o Canaan, ele foi amaldiçoado pelo Noach, e aquela terra, então, que o Canaan conquistou, virou a Cananeia, ela virou a Terra amaldiçoada. Ou seja, Abraão chega na terra que Hashem vai mostrar para ele. Hashem mostra para ele, ele vê lá com o Ruach HaKodesh dele, que é essa terra que Hashem vai dar para ele. E os cananeus, cananitas, e os Canaanim, eles estavam conquistando a terra dos Bnei Shem. O Shem é um dos 3 filhos do Noach, que ele era como se fala, o Noach, ele teve 3 filhos. Um que seria o afroascendente, seria o que deu origem aos egípcios antigos, que o Mitzrayim e Cush, que eram os povos que moravam no norte da África, não eram egípcios árabes, assim como tem hoje no Egito. O Shem deu origem aos árabes, judeus. Abraão, ele é um descendente do Shem. E o Yefet deu origem aos gregos antigos. Então eles eram 3 filhos, que cada um deu origem a um povo diferente. Então Abraão, ele está vendo que o Canaan, que eram os filhos do
Abraham, eles estão conquistando essa terra dos filhos do Shem e causando com isso que pegando a terra que não era deles e transformando aquela terra na terra amaldiçoada, que eles eram Canaã, o povo amaldiçoado por Noé. Depois, mais futuramente, aquela terra vai se tornar a Terra Santa. E primeiro ela tinha que ser a terra amaldiçoada. Diz o Zohar que quando o Adão ele comeu a fruta do Etzadat, ele misturou no mundo o bem e o mal. Por causa que ele misturou no mundo o bem e o mal, a terra de Canaã, a terra santa, primeiro, antes de ser a terra santa, ela tinha um lado mal dela, ela tinha que ser a terra amaldiçoada. E a Batsheva, antes de ser a esposa do rei Davi, ela tinha que ser a esposa do Uriah. E outras coisas assim, que tudo no mundo tem o lado ruim e o lado bom misturados. Toda coisa boa tem um lado ruim, toda coisa ruim tem um lado bom. E depois que passa o lado ruim, aparece o lado bom. O lado bom da coisa ruim. Então, voltando para o nosso assunto. Abraão, ele vê a terra que Hashem mostrou para ele, a terra que Hashem vai dar para ele. Não tinham o que comer lá. Os cananeus, eles estavam conquistando a terra, estava a maior guerra. E Abraão, ele teve que descer para o Egito. O Egito também era um Bineram. E aqueles egípcios antigos, Deus me livre, assim, não vou entrar em detalhes, que agora não é uma aula sobre egípcios antigos, mas eles eram o povo mais corrupto da terra. Assim, eles eram mundialmente conhecidos. Quando Abraão desce para o Egito, ele está sem dinheiro. Imagina a situação dele. Isso foi um dos grandes testes dele. Ele está com os seguidores dele, eles param nas estalagens, ele fica com dívida, promete que vai pagar na volta, até que eles chegam no Egito. E no Egito, a pior coisa, no Egito, Abraão, ele primeiro tenta esconder a Sara com a bagagem, para os egípcios não prestarem atenção. Eles são uma caravana está chegando no Egito, para eles não prestarem atenção. Então ele entrou, ele colocou ela numa arca de mercadoria, alguma coisa assim, para os egípcios não verem. Porque ele falou para ela: olha, você é muito bonita, e esses egípcios eles vão querer me assassinar para se casar com você, porque eles tinham esses conceitos éticos, morais. Eles não dormiam com mulher casada, então assassinavam o marido primeiro para pegar ela. Então Abraão falou: olha, de qualquer jeito, se acontecer qualquer coisa, você fala que você é minha irmã. Qual era esse truque dela falar que ela era irmã dele? Porque aí os ricos, os egípcios ricos, iriam fazer propostas de casamento, iriam dar para ele muito dinheiro. E os egípcios pobres, vendo que os ricos deram para ele muito dinheiro, então agora eles não vão se meter com o rico, porque a polícia está a favor dos ricos. Tipo, o Egito era um país elitista, era um país que quem mandava eram os ricos, então os pobres tinham medo. Então Abraão, ganhando dinheiro dos ricos, os pobres tinham medo de violentar a mulher dele. E aí ele conseguiria, com essas duas castas, vamos dizer assim, do Egito, com essas duas classes sociais do Egito, com os ricos, eles dariam dinheiro para que ele apresentasse a Sara. Ele não apresentaria, ele iria enrolando, e eles dariam presentes para ele. Tipo, não iriam pagar pela apresentação. Tipo, eles iriam dar presentes para falar: olha, vale a pena você apresentar sua irmã para mim, porque eu sou muito rico, te dou muitos presentes, está vendo? Eu posso esbanjar assim sem problemas. E os pobres, vendo que Abraão tem dinheiro, eles não iriam violentar ela. Quer dizer, tinha a psicologia que estava por trás disso. Então por isso Abraão falou para ela: fala que você é minha irmã. O que ele não esperava, o que saiu errado nesse plano, é que os ministros do faraó, na hora que entraram na fronteira do Egito, os egípcios verificaram toda a bagagem, viram que ela estava lá.
e falaram para o faraó, chegou no Egito a Miss Universo, a mulher mais bonita do mundo. Levaram ela para o faraó, e aí o faraó quis se casar com ela, né? Vamos falar assim, linguagem bonitinha, que tem crianças que assistem às aulas. E aí Hashem fez um milagre. Ela falava para o anjo, Hashem mandou lá um anjo para ajudar ela. Ela falava para o anjo, olha, esse. Toda a corte que estava envolvida, o faraó e toda a corte, ninguém conseguiu fazer nada. Todo mundo ficou com uma prisão de ventre horrível e dores horríveis. E até que a história termina com um final feliz. Vamos ter que dividir essa aula em duas partes, porque já estamos chegando de um extremo da cidade ao outro. Estamos chegando no nosso centro da cultura judaica. É um Eshel em micro-miniatura. O que Abraham Avinu tinha no deserto, a gente tem aqui em micro-nano-miniatura, como se diz. Mas isso, hoje o mundo inteiro, quando você fala a palavra Rebbe de Lubavitch, você sabe, tem aqui. Fala Chabad, aqui, quer dizer, todos esses. O que Abraham Avinu ele tinha assim, de uma maneira bem expansiva, agora a gente tem no mundo inteiro. Uma coisa assim incrível. Então vamos voltar para os detalhes assim do faraó. Ainda tem um quarteirão para chegar no nosso centro da cultura judaica. Vamos fazer a conclusão dessa primeira parte da aula. Então imagina, Hashem se revelou para Abraão. Por quê? Porque primeiro Abraão ele procurou Hashem. Ele procurou descobrir. Dizem nossos sábios, ele rezou para o sol se pôs, ele rezou para a lua desapareceu. E até que ele descobriu Hashem. Aí na hora que ele descobriu Hashem se revelou para ele. Só que assim, essa revelação ela foi muito indireta. Até que ela chega na etapa que Abraham Avinu está com 99 anos e faz um Brit Milá, aí ele já tem uma revelação direta. E um dos Rebes de Lubavitch, o Rebbe anterior, ele um dia voltou da escola, veio chorando. E o pai dele perguntou, o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch perguntou para ele, por que você está chorando? Ele falou, o Hashem se revelou para Abraão, Deus se revelou para Abraão, e para mim ele não se revela. Aí o Rebbe Arashab, Rebbe Shalom Ber, o Arashab são iniciais, falou para o filho dele, quando um judeu de 99 anos faz um Brit Milá, faz uma circuncisão, então imagina a situação, imagina o perigo de vida, imagina tudo. Aí ele tem o mérito que Hashem se revele para ele. Então geralmente a gente fala assim, eu estou rezando e eu falo, Hashem, apareça na minha frente. Don't worry. Você, se tiver uma revelação divina, a gente não está nesse nível, a alma sai do corpo. Então Hashem, para o nosso bem, Hashem, ele... Toda a revelação que a gente tem está oculta na natureza, as coisas vão acontecendo, o quebra-cabeça divino vai se montando na nossa frente, a gente fala, uau, isso, olha, só Deus que está por trás de tudo isso. Esse é o nível de revelação que a gente tem, cada um de nós, porque se Hashem se revelasse para nós, a alma sairia do corpo. Então, como Deus me livre, o pai não quer isso para a criança, né? Que a alma saia do corpo, então Hashem não vai fazer isso para nós também. Quando Abraham Avinu já estava num nível de... Com 99 anos ele faz um Brit Milá. Aí está escrito, Vaera elav Hashem belonim amre ve'u yoshev petach oel. Aí Hashem se revela para ele. Mas esse ainda não é o tema da nossa aula, esse é o tema da semana que vem. Agora chegamos no nosso centro da cultura judaica. E temos aqui o nosso tzadik, o nosso grande tzadik, que ele é o... Shalom Braha! Aqui no nosso centro da cultura judaica. Olha só como tá ficando bonito! Olha...
É porque lá no fundo, aí tem muita coisa lá que a gente precisa... Oba, então depois a gente vai fazer Vai fazer um vídeo só lá no fundo. Só lá no fundo, né? É... Tatzlachá, Briut, Panessá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria. Amém. E Decalto. Klautos.